Bom, preste atenção nesse assunto que está gerando muitas discussões na área cultural. A produção para televisão e cinema está prestes a ter uma baixa de recursos. A Justiça isentou as empresas de telecomunicação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. Esse tributo anual pago pelas teles representa grande parte do dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. O que a gente quer saber e explicar para vocês? O que isso representa? A gente vai ter menos produções nacionais por causa disso? Por que as empresas não querem mais pagar essa contribuição? Quem se beneficia com a contribuição? Os nossos convidados têm diferentes perspectivas sobre esse tema. Vamos a eles. O advogado Marcos Bitelli, especializado em Direito da Comunicação e Entretenimento. Também é nosso convidado, o diretor e presidente da SP Cine, o Alfredo Manevi. E o diretor, produtor independente, Kiko Mistrorrigo. Tudo bem, gente? Boa noite. Que bom estar aqui para a gente esclarecer para as pessoas e tem uma preocupação na área cultural a respeito da perda desses recursos. Eu quero começar com o Kiko, que é um produtor independente, que é um diretor e que usou o recurso do Fundo Setorial para uma série de animação para crianças de sucesso que se chama... O Show da Luna. O Show da Luna, que eu assisto sempre. Foi para a primeira temporada do Show da Luna? Foi para a primeira meia temporada. Na verdade, temporada é um termo que a gente usa no mercado, que geralmente são 52 episódios que formam uma temporada. A gente fez os primeiros 26 com uma parte do financiamento com os recursos do Fundo Setorial. A gente diz que é uma produção de sucesso porque já foi licenciado para muitos países, não foi? Ela está passando atualmente em mais ou menos 70 países. E América Latina toda, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, tá viajando, está começando a viajar. Ela está começando a viajar. E tem também uma parte de licenciamento de produtos que a gente está fazendo no Brasil e na América Latina. Quanto de dinheiro você usou para essa meia temporada do Fundo Setorial? Precisamente, eu não sei te dizer, mas foi a principal parte. Eu acho que o Fundo Setorial, a TV Brasil, foi o canal proponente. A gente entrou com os recursos do Fundo Setorial, complementamos com outros financiamentos, que era do BNDES, que entrou com recurso, a lei do audiovisual, o artigo 1º A, com recurso de lei de incentivo. E aí a gente conseguiu fazer a primeira temporada. Na segunda temporada já não precisei do Fundo Setorial. Porque aí você já tinha conseguido. Foi uma outra engenharia financeira, simplesmente. E talvez não vale a pena, porque o Fundo Setorial tem muitas regras bastante complexas para o produtor, né? Tá. Então, por exemplo, o dinheiro que você consegue do Fundo Setorial, você tem que devolver? Então, aí que tá. As alíquotas de devolução são muito altas. Eu arranjo um sócio para o meu projeto. Então, num caso de produção infantil, como tem essa cauda longa de retorno depois que a série vai para o ar, eu continuo tendo que pagar. Entendi. Isso, para um produtor independente, é muito difícil. Entendi. Porque a gente teria que ter... A ideia qual é? Todo produtor independente quer ter a independência financeira. A gente faz uma série, consegue sucesso, eu consigo um dinheiro para fazer uma outra série. Entendi. E dessa forma, vai demorando mais para isso acontecer. Entendi. Vamos colocar um pouquinho para as pessoas, para todo mundo, para quem não conhece. Eu vou cantar junto um trechinho do Show da Luna. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Menina curiosa e a cada episódio ela consegue explicar, né? Porque criança de uma determinada idade tem muitos porquês, né? E a Luna é uma dessas crianças, mas de forma muito didática ela consegue todas essas explicações. Bom, o que eu quero saber agora dos nossos outros convidados séries como essa, filmes, muitos os filmes que utilizaram esses recursos do Fundo Setorial. A gente pode ter medo disso, Manevi? Pode ter medo de a gente não ter esses recursos? Um produtor independente como ele pode ser prejudicado, na sua opinião, no próximo ano?
Sem dúvida. Eu acho que esse boom que a gente está vivendo de filmes brasileiros, de séries brasileiras na televisão, que é algo marcante nos últimos anos, a série do Kiko, temos agora o filme de animação candidato ao Oscar. Pela primeira vez o Brasil tem uma animação que chega no principal prêmio internacional de animação. Toda essa produção brasileira recente, ela teve um apoio fundamental desse fundo setorial do audiovisual e que tem, por sua vez, uma arrecadação que é algo absolutamente natural e justo no elo mais produtivo da cadeia audiovisual hoje, que é a telefonia. Então, a telefonia que oferece o serviço de internet e hoje o audiovisual e o conteúdo é o principal item de distribuição dessa infraestrutura, ela contribui com módicos R$4 por telefone celular para um fundo, e esse fundo reinveste anualmente na produção brasileira em torno de 400, 500 milhões de reais por meio de editais públicos que atingem tanto a série de televisão quanto o cinema brasileiro. Então, um corte nesse fundo, que é o que está em jogo, significa uma interrupção de um processo extraordinário de amadurecimento da produção audiovisual brasileira. A gente tem alguns números do ano passado, por exemplo. O ano passado, esse fundo conseguiu arrecadar quanto? Você tem esses números, Manevi? Em torno de... ele arrecada em torno de 900, 800 e alguma coisa ano, que é um valor... Milhões de reais? Milhões. E a Ancine tem executado em torno de 400, 500 milhões ano. Né? É uma política recente. Até 6 anos atrás, a Ancine executava em torno de 80 milhões ano. Então, imaginem o salto que foi dispor por ano de 5 vezes mais recursos para alimentar séries de televisão, animação, longas-metragens. Hoje, o Brasil tem 130 filmes lançados ano, tem 5 mil horas de conteúdo para TV por assinatura. A gente lembra como era a TV por assinatura 5 anos atrás. Não tinha conteúdo em língua portuguesa. É verdade. Mas tudo isso é por conta do fundo setorial? Não só, mas é o principal mecanismo. Não, é o principal mecanismo, na sua opinião. E o que você acha, Marcos? Na verdade, a gente acha que tem primeiro que tirar um pouco o demônio dessa questão jurídica, né? Acho que todo mundo tem direito à justiça, tem uma questão legal com relação a essa condecínio das teles, o judiciário vai apreciar. O judiciário já apreciou outras questões de condecínio, mas as das teles têm a ver com o fato delas não serem participantes do mercado de audiovisual. Essa é uma questão jurídica. Acho que ninguém deve ser demonizado por procurar o judiciário. A outra questão é o fundo setorial, a destinação dele não é somente para produção, mas é para uma série de outros planos do Brasil de nossas telas, o que inclui digitalização do cinema, construção do cinema, uma série de outras coisas. Então, realmente, ele tem um papel relevante. Ele é um fundo novo, que foi criado em 2011, a primeira arrecadação de 2012. Então, é um dinheiro novo no mercado, mas não 100% destinado à produção. Tá. E só completando, nem toda a produção utiliza dinheiro do fundo setorial. Já existia a produção. Sempre se fez 120 filmes brasileiros para cinema por ano. O mercado não explodiu por causa do fundo setorial na área de cinema. E na TV por assinatura, há as coproduções com as programadoras, que é o principal vetor de produção de conteúdo. O próprio Kiko sabe que é o mecanismo mais usado pela produção de televisão nas cotas que foram criadas também nessa lei, não necessariamente é o fundo setorial. Então, não vejo assim um grande problema. Eu acho que essa questão vai se resolver. Particularmente, nem vejo grande chance de sucesso desse processo. Eu acho que é um pânico um pouco exagerado, porque é uma simples liminar que saiu a semana passada e que pode ser cassada a semana que vem. Agora, as teles entraram com essa liminar porque elas entendem que esse dinheiro arrecadado pela contribuição, ele não está sendo utilizado só na área cinematográfica e que elas também não são beneficiadas? Na verdade, existe o princípio tributário chamado da referibilidade. Quando você cria uma contribuição, ela tem que ter referência, tem que ter relação com aquela atividade econômica. Né? Uma estação de televisão, uma antena de rádio, um Nextel, não tem nada a ver com produção de conteúdo audiovisual. Essa é a tese da questão da referibilidade. Mas eu acho que o que foi mesmo o estopim disso foi o aumento que foi feito por uma medida provisória de 28% do valor desses tributos o ano passado, a pedido da Ancine. Aí as teles não... Aí isso implicou em mais de 200 milhões no bolso do momento de crise. Então, eu acho que elas estavam um pouco acomodadas com a questão dessa ilegalidade que já vinha desde 2011, mas toleravam.
Aí, de repente, do dia para a noite, você vai buscar mais 200 milhões de reais no bolso de 2 ou 3 contribuintes, porque também é um mercado muito concentrado, elas acabaram tendo que procurar uma solução para isso. Acho que foi um pouco, assim, politicamente, o momento errado de aumentar a Condecine. Manivi, por favor. Eu acho que é importante explicar para o espectador que esse tributo foi criado numa lei de 2011 e essa mesma lei permitiu que as operadoras de telefonia, essas empresas que entraram na justiça, participassem do mercado audiovisual brasileiro. Era um desejo dessas empresas ofertar serviços audiovisuais, o que elas fazem hoje por meio de pacotes de TV por assinatura. E foi uma briga, inclusive, naquele momento. E essa foi uma briga. E é um mercado multimilionário, internacional, no qual essas empresas não tinham permissão para atuar. E nessa mesma lei se estabeleceu uma justa contrapartida ao financiamento da produção cultural brasileira, visto que essas empresas são multinacionais, estão atreladas, na maior parte das vezes, ao conteúdo internacional, o que tem que chegar no Brasil também, é claro, mas nós não tínhamos na TV por assinatura brasileira conteúdo em língua portuguesa, e isso é muito sério, porque hoje a TV por assinatura chega em 20 milhões de lares no Brasil. Então, a lei, ela estabeleceu de maneira justa e, ao meu entender, bastante equilibrada, a participação em um mercado novo com um investimento na produção local, por meio desse fundo. Então, nesse momento, se rompe o acordo e se desobedece uma legislação aprovada no Congresso por meio dessa atitude. Mas eu quero saber do impacto no mercado. Kiko, o que você ia dizer? Eu participei na briga por essa lei, por aprovação dessa lei, 12.485, que foi a lei que estabeleceu todo esse novo cenário e as cotas na TV por assinatura. Entendi. Isso foi uma mudança radical no mercado. Os grupos de mídia, as TVs estrangeiras que estavam aqui no Brasil, que estão no Brasil, eles começaram a abrir um diálogo com o produtor independente que não tinha antes. Porque antes Você sente isso? Nós éramos coadjuvantes da situação, porque eles iam lá, traziam toda a programação de fora, a gente ia tentando ali, eu consegui o Peixonauta com muita dificuldade na época, que ele entrou no ar em 2009, a lei é de 2012. E aí, justamente por ele ter tido sucesso, ele foi usado para dizer, olha aqui, o conteúdo brasileiro pode ser interessante para vocês, programadores. Ele realmente, todo mundo saiu ganhando com isso. Por quê? Você, de repente, baixou o preço da assinatura da TV, você conseguiu atingir mais lares, você conseguiu arrecadar mais e a produção independente começou a produzir como nunca produziu. Então, teve um impacto tremendo, porque, de repente, eu comecei a ver, assim, colegas meus de outros produtores, poxa, canal tal, estou fazendo um projeto, canal tal, de repente, quando eu vi, estava todo mundo trabalhando. Mas aí a gente está falando dessa questão das cotas. E quando eu falo do fundo setorial, mas são coisas diferentes? São diferentes porque, na verdade, o Kiko sempre foi um produtor de sucesso e a cota criou um outro mecanismo de parceria entre os produtores, que o fundo setorial ele é mais um dos elementos de financiamento, ele não é o elemento de financiamento. E especialmente essa relação do Kiko é com as programadoras, não é com as teles. Então, esse sucesso dessas parcerias entre produtor e programador é uma vitória da lei que não tem a ver com esse assunto particular. Nós estamos falando de um assunto muito específico que é a Condecine das telas. Tem aí uma história de sucesso entre os programadores e produtores, mas isso é um plus que apareceu na história. Marcos, você está me dizendo que esses 900 milhões de reais que não virão mais para o fundo, se acontecer exatamente, Não vai acontecer. Você acha que não vai acontecer? Não vai acontecer. Se acontecer, mas esses 900 milhões de reais, você está falando que para o mercado não vai fazer falta? Lógico que vai fazer falta. Todo dinheiro faz falta. Estou dizendo que para a lei é de TV por assinatura. Ok? Para a TV por assinatura, pode ser que não seja uma tragédia se isso acontecer. Não vai acontecer. Agora, para o mercado de audiovisual, que envolve outras coisas que não só a produção, como a Levi falou e eu também, pode fazer falta o dinheiro. Ainda que não esteja usando todo o dinheiro. Seria bom que usasse todo o dinheiro. Né? Porque o dinheiro também não é usado todo. Né? Você tem que ver que a gente, do mesmo modo que você tinha a Ancine investindo 80 milhões antes da lei, a Ancine custava 19 milhões, já ela custa 662 milhões. É a agência mais cara do Brasil, talvez. Então, tem uma situação por trás da questão audiovisual muito mais profunda, que acho que envolve um olhar mais holístico do que discutir só a Condecine das teles. Pois é, o que acontece com a Condecine, talvez, essa entrada na justiça das teles,
É para pressionar o governo, para que essa discussão que a gente está tendo aqui, que está tendo no mercado, aconteça e para que esse aumento dessa contribuição não aconteça? Você acha que é isso também? Eu acho que é uma negociação, mas me preocupa... Isso é político? Mas eu acho que uma lei. Mas o que me preocupa é que coloca efetivo. Apesar, eu gostaria de ter a confiança do Bitelli de que a reversão é rápida. Eu acho que o que está em jogo é a disputa de um mercado muito importante no mundo, que é o mercado audiovisual. E a maneira como elas se posicionam nesse grande mercado. O Brasil hoje está se colocando de uma maneira muito interessante, né, com uma produção vigorosa. A gente tem 2 séries de televisão brasileiras que são campeãs de audiência na TV por assinatura. Isso, obviamente... Quais são? Bom, eu estou aqui do lado de um dos criadores do Luna, enfim, que é o Luna. Que temos outras que também são igualmente reconhecidas em audiência. Então, são produtos de alta qualidade, que estão trazendo um público novo. E hoje a gente tem mais de 500 roteiristas independentes trabalhando com séries no Brasil. Então, quando se coloca uma suspeição sobre um modelo que está dando certo, e com uma tese que não tem o menor sentido, porque a telefonia ela é parte hoje da indústria audiovisual mundial. A Comcast nos Estados Unidos se associou recentemente à TV por assinatura. Então, esse é um processo irreversível. É claro. Porque instalado as malhas, as antenas, a grande questão é o que passa nessa malha de telefonia. Claro. E é o conteúdo audiovisual que é o ouro, que é o produto de mais valor agregado nesse processo. Então, a tese, eu tenho certeza que a Justiça vai ter serenidade em reverter, né, essa liminar. A tese não é minha, só contei para você qual era a tese. Não, eu sei. Eu disse que eu queria ter a sua confiança de que vai ser rápido. Eu tenho também esperança de que, com serenidade, a Justiça vai reverter, porque a tese é errada, né? O argumento é de que a telefonia não participa da cadeia audiovisual. E todas as empresas, talvez só uma empresa de telefonia no Brasil não oferte hoje pacotes de canais por assinatura e é conteúdo audiovisual. Então, essa tese não tem pé nem cabeça. A contribuição tem que... Agora, para finalizar, a contribuição é paga anualmente em março. Estamos em fevereiro. Sim, a discussão tem pouco tempo. Tem pouco tempo para isso se reverter. Você acha que se reverte? Bom, te dando reverter em março, reverte em abril ou maio, mas normalmente após uma liminar, você tem 10 dias para fazer um recurso, ou no caso do Estado, 20. Ele vai fazer um recurso e a semana que vem o tribunal vai reapreciar essa questão. Então, não é assim, então, a sentença definitiva, o processo começou agora, né? Isso é muito natural, as pessoas entram um pouco em pânico, só que a minha recomendação é, não vamos panicar demais, porque acho que tem muita água para rolar embaixo disso. E, de novo, quer dizer, isso só foi startado por um aumento que aconteceu ano passado, totalmente fora do momento da economia brasileira. Entendi. Talvez tivesse deixado quieto, porque mal consegue gastar os 850 milhões que estão lá, para que vamos buscar mais 200 milhões, né? Então, mais 200 milhões foi aquilo que apertou o sinal vermelho. Talvez as teles estivessem conseguindo pagar e chegou o momento que, quando você não tem opção, você vai para cima. Pode ser um mercado milionário, porque trabalha com milhões de pessoas, mas a capacidade de investimento das teles e o resultado delas está cada vez ficando mais difícil. Vamos dizer, a voz está acabando, né? O mundo nem fala. É difícil você ver quem fala no telefone. Exatamente. Hoje. Então, é todo um modelo. Esse negócio de internet, as teles sofrem o problema dos over-the-top, que são os Netflix da vida, que gravitam por cima de toda a infraestrutura delas sem pagar um pedágio, por exemplo. Então, tem vários lados da mesma moeda e as pessoas deviam, talvez, se unir para entender a questão do modo complexo que é e não entendo a preocupação de diminuir a receita. Eu acho que não vai acontecer, mas tem uma questão jurídica que tem que ser respeitada. Ele tem que ter o direito de discutir e ganhar ou perder, né? Desculpa, é que a gente vive um momento de transição tecnológica. Então, isso que cada hora tem uma novidade, a gente tem que estar sempre atento. Exatamente. A entrada do Netflix, por exemplo, no mercado é uma grande modificação. Claro. A questão que você falou exatamente, das malhas que já estão estabelecidas e do que não dá para uma empresa de telefonia dizer que ela não está nesse mercado. Isso é verdade. Que bom, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que os nossos convidados conseguiram esclarecer bastante as questões que estavam aqui prementes. Muito obrigada, é um prazer, voltem sempre. Kiko, obrigado. Eu adoro a Luna. Obrigado. Um beijo, tchau, tchau.